Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Vou repetir. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Mas eu tenho meditado muito nos textos bíblicos que dizem respeito à sabedoria. E Davi, um dos principais conselhos que ele deu ao seu filho Salomão, foi para que Salomão buscasse a sabedoria. E Salomão assim o fez. E a sabedoria é muito mais importante do que o entendimento e do que o conhecimento. Porque o entendimento e o conhecimento diz respeito à intelectualidade, enquanto que a sabedoria tem a ver com fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é direito, fazer aquilo que é correto. Você precisa saber uma lei, e a partir do momento que você guarda a lei, você está sendo sábio, você está sendo prudente, você está sendo sensato. E assim, gente, o texto aqui que nós acabamos de ler fala de pessoas que persistem em errar. Persistem em errar. Será que é o caso de alguns de nós, os quais aqui estamos nesta noite? Se nós lermos lá em Deuteronômio 10:16, o apelo é que os homens devem ser fiéis de coração à aliança e deixarem de ser obstinados. Muitas vezes, queridos, nós seremos vencidos por obstinação. E assim, existe uma luta sem trégua na Bíblia entre o bem e o mal, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E isso, queridos, desde os primórdios, uma luta gritante, veemente, entre Deus e Satanás, desde o céu, porque Lúcifer foi repreendido no céu, exatamente por obstinação. Sabia que estava errado, era criatura, e quis se levantar contra o Altíssimo. Ao mesmo tempo, ele caiu por terra. E também eu tenho pregado aqui, queridos, acerca de alguns temas que são muito importantes para esse contexto que nós estamos vivendo no momento da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Até porque a igreja de Jesus Cristo tem passado por uma crise. Vocês podem perceber, talvez você discorde daquilo que eu estou falando, mas você pode perceber que a verdade ela está sendo combatida veementemente. As pessoas hoje não querem mais ouvir as verdades que confrontem, mas querem ouvir aquilo que é conveniente, aquilo que faz bem à sua audição. E muitas vezes, queridos, quando uma pessoa
está numa igreja, que ela ouve uma palavra, que há confronto, ela acaba até se posicionando de maneira a sair da igreja, a ponto de ir buscar uma outra, de repente procurar um outro pastor que pregue algo que só caia bem nos ouvidos. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, o qual ele citou um pastor lá dos Estados Unidos, de uma grande, mega igreja. E por que é uma mega igreja? Porque é proibido pregar sobre pecado no púlpito do tal pastor. É só a mensagem motivacional. Por quê? Porque o homem já está muito desgastado, o homem já está muito estressado, o homem está muito sobrecarregado, então ele precisa receber uma palavra que alivie. Mas, amados, isso é totalmente contrário à mensagem profética da Bíblia, a mensagem do princípio, do Pentateuco, dos livros poéticos, dos livros sapienciais, o que eu vou tratar um pouco nessa noite, dos evangelhos, das epístolas. Quando Jesus se deparou com uma terra pecadora, ele não trouxe uma mensagem motivacional, ele trouxe uma mensagem querendo mudança. Ele declarou assim: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, ratificando exatamente a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, ratificando a mensagem daquele que foi o seu precursor, João Batista. Porque João Batista, ele foi aquele que veio para arar o terreno, preparar o terreno. E Jesus, ele veio para semear e consequentemente colher. E a mensagem de João Batista era uma mensagem muito dura. Foi o maior profeta nascido de mulher, segundo Jesus Cristo. Não teve nenhuma lisa égua na mensagem de João Batista. Uma palavra de confronto. Interessante que naquele tempo as pessoas verdadeiramente caíam em si e se arrependiam dos seus erros, dos seus pecados, a ponto de dizerem assim ao profeta: o que nós devemos fazer? Quando que se ouve hoje uma mensagem desse teor proveniente das pessoas que estão interessadas em mudar de vida? O que nós devemos fazer? Onde eu devo mudar? Qual atitude eu devo tomar? Qual deve ser o meu posicionamento? O que eu devo buscar? Confesso a vocês, queridos, que eu não estou em paz comigo mesmo. Porque cá entre nós, você sabe o monstro que tem dentro de você. Você sabe muito bem. Você sabe do que eu estou falando. E olha, queridos, de médico e de louco, todo mundo tem pouco. Se você procurar uma mensagem de um pastor, você tem que ter ouvidos bons para ouvir o que de bom ele fala, mas também peneirar, porque ele fala muita coisa ruim. Ricardo Gondim, o nome dele. Ele tem uma mensagem chamada Caim e Abel. E ele trata exatamente esse Caim e Abel dentro de nós. É forte a mensagem. E olha que muitas vezes quem está prevalecendo é o Caim, né? E o Caim, ele mata o Abel no final do processo. Não é da noite para o dia. Não foi lá quando eles eram crianças. Houve um contexto. Tinha um histórico
Eles eram inteligentes, os dois foram oferecer algo para Deus. E de um, Deus aceitou, e de outro, não. Olha como é forte isso. E é o mesmo caso, queridos, que acontece em nós. Essa questão que Paulo tanto abordou em Romanos. A inclinação à carne e a inclinação ao espírito. Eu pergunto para mim e para você nessa noite, para onde nós estamos nos inclinando? Com mais afinco, com mais esforço, com mais devoção. Para a carne ou para o espírito? Aleluia. Gente, sinceramente, eu ando nervoso comigo mesmo, porque, como eu já disse, eu sei dos meus monstros, eu sei da minha vida, eu sei dos meus dilemas, eu sei dos meus anseios, eu sei das minhas vontades, eu sei das minhas noites mal dormidas, muitas vezes. Tanto pensar. E o caso da igreja, queridos, é um caso preocupante. Estava ouvindo agora há pouco aquele pastor da igreja adventista, que também é arqueólogo, um homem muito inteligente, por sinal, Rodrigo Silva. Quem conhece ele? Ele estava falando aquilo que eu já sei, mas da realidade das igrejas lá na Europa. As igrejas lá na Europa estão quase indo à bancarrota, estão fechando as portas. Existem igrejas lá que hoje são bares. Outrora foram igrejas, hoje os homens estão lá jogando sinuca, bebendo. Nos Estados Unidos, o Halloween está prevalecendo. O satanismo está muito forte. E um país outrora protestante, muito abençoado, hoje está também passando por grandes dificuldades. No Brasil, você pode analisar, as igrejas que estão cheias, é onde o homem é o centro, onde o homem é o principal, não é Deus que é adorado, é o homem que tem que ser atendido, mesmo que viva de qualquer jeito. Ou aquelas igrejas, como diz a Letícia, modinha, igrejas freestyle, que parece um clube, as pessoas estão deixando o ambiente escuro, pinta aqui de preto, apaga as luzes, coloca um gelo seco, jogo de luz, vira um clube. É a igreja freestyle. Aí estão lá, né? É aquele louvor, 1 hora de louvor ou mais, e o civil cantando, né? Poderoso Deus. Aí você vai no banheiro, vai tomar água, conversa lá fora com alguém, entra na igreja e ele fala poderoso, e vai longe. E aí a palavra é 10 minutinhos. Eu vim aqui dizer que você vai ser, você nasceu para estar nos altos patamares. Mas a mensagem que chama ao arrependimento, gente, que prega até hoje, que prega a vontade de Deus, ainda existe.
amor de muitos está esfriando. As pessoas estão agindo ao seu bel prazer. As pessoas estão se levando por aquilo que der na telha. As pessoas estão saindo das igrejas por causa de bobagenzinhas, de picuinhas, vaidadezinhas. Em vez de crescerem, estão se deixando levar por infantilidades, imaturidades. Essa é uma terrível realidade da igreja. As pessoas hoje estão dando muita vazão à rede social. Não, aquela mensagem que o pastor postou foi para mim. Mentira. Tem algo contra mim. Esse pastor postando aí foto de óculos. Esse pastor é muito vaidoso. Escandalizando. Vai e veja o que está escrito na mensagem. Daí avalie. Até porque esse que nos está falando tem nada de vaidade. Mas as pessoas estão assim, gente, se deixando levar por mínimas coisas, por mínimos detalhes, por vírgulas. E nesse contexto, amados, ou nós erramos ou nós acertamos. Olha, nós ouvimos uma mensagem hoje de manhã tremenda, uma mensagem maravilhosa, acerca da união, acerca da mesma visão, acerca do amor que nós precisamos ter uns pelos outros. Só que está tão difícil viver isso, não é verdade? Porque a gente é desconfiado para todo lado. Em vez de buscar reconciliação nos problemas e nas demandas, nas diferenças e nas divergências, não. É cada um do lado. É separação. Estamos, em vez de acertar, estamos errando. Estamos deixando de olhar para a Bíblia e para aquilo que Deus requer de nós, queridos. Um erro pode ser fatal. Uma decisão mal tomada, um equívoco que você comete na tua vida, pode ser comprometedor. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos pensarmos muito bem naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos fazer, nas decisões que nós vamos tomar, para não incorrermos no grande risco de errarmos e depois nos arrependermos de forma relevante. Pense comigo aqui. Quantas vezes você já errou na tua vida e depois se arrependeu veementemente? Pense comigo. Agora, levante a mão quem nunca errou na vida. A nossa vida, queridos, é entremeada entre erros e acertos. E às vezes, por causa das vaidades, as pessoas estão se comprometendo de forma séria. Olha, queridos, uma vez eu procurei um mentor e eu perguntei para ele assim: pastor, não é muito sábio, pastor, eu preciso tomar uma decisão. Coloquei para ele a situação. E ele falou assim: olha, pastor, você vai trocar 6 por 3. Ou seja, ele quis dizer que eu ia sair do prejuízo.
peguei no máximo denominador comum e pensei assim: não, é um homem inteligente, mas talvez nessa situação ele esteja errado. Mas infelizmente ele estava certo. E eu acabei trocando 6 por 3 depois, me arrependi brilhantemente. Errei. Mas aquilo serve de lição para mim hoje, onde eu não posso me comprometer da mesma maneira antes de tomar alguma decisão séria na minha vida. Eu não posso me comprometer. Já não tenho mais idade para errar. Porque a criança, ela está agindo muitas vezes na sua inocência. Está agindo na sua inocência. E ela erra, ela faz. Esses dias a minha neta ficou brava lá com, não sei se com o Victor ou com a Carla. Pegou a escova de cabelo, jogou na tela da televisão, deixou a televisão preta e branca. Eles tinham acabado de comprar. Gente, a criança ela é inocente, ela age de maneira irrefletida, não está nem aí com as consequências. Agora, tem pessoas que erram na sua fase adulta também da mesma maneira. Esses dias eu estava conversando com a Letícia, elas estavam falando de uma fulana que quando ficava brava dentro de casa, é coisa voando para tudo que ela o que achasse na frente, e olha que era para acertar. Não é assim, né? Não, vou acertar na irmã aí. Erra por querer. Não, erra pra. Nós já não estamos mais, queridos, ou não podemos estar mais disponíveis para esse tipo de conduta nas nossas vidas. Esse é o tempo de nós crescermos como pessoas, crescermos como cristãos. Queridos, existe uma luta sem trégua entre a sabedoria e a tolice. Quinta-feira eu estava pregando aqui sobre isso. Olha, gente, de 12 versos de Provérbios 26, os 12 primeiros versos, 11 deles tratam dos tolos que agem na sua tolice e as consequências disso. E para onde que o tolo vai se continuar na sua tolice? Esse texto aqui está dizendo o seguinte para nós: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Queridos, já é a hora de nós termos uma atitude em relação àquilo que você está fazendo, que você sabe que é errado. Porque senão, queridos, vai chegar no fundo do poço literalmente. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Olha as atitudes dele. Errou saindo da casa do pai. Ficou totalmente vulnerável. Aí começou a levar uma vida na noitada. Diz o texto lá que vivia dissolutamente. Bebedeiras, mulheres, prostíbulos. Ele era um jovem, naquele afã, naquele desejo
da carne. Onde que ele chegou, queridos? Chegou num lugar de humilhação. O Jacó, quantos filhos teve Jacó? Quem sabe me dizer? Quantos filhos teve Jacó? 12. Quantos filhos? 12 filhos. Mas ele teve também uma filha. Qual o nome da filha? Diná. Quem já leu aqui Gênesis 34? Leu na tua Bíblia. Gênesis 34. Gente, eu estou gravando essa palavra, depois vocês podem conferir lá no YouTube, tá bom? E enviar para os irmãos que não vieram hoje. Compartilhe e envie bem para aquele que sabe que não veio. Gênesis 34. Só o primeiro, os dois primeiros. Não, os 3 versículos. Diz assim: certa vez Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Hamor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Que amor! Que amor! Do Siquém, né? Mas o que deu a Diná sair debaixo da sombra do pai? Ficar vulnerável e ver as mulheres, as filhas da terra. É aquela coisa: você é crente, não, mas vai ter um Mission Fest. Vai ter a Mission Fest, irmão Isaac, no final do ano. E vai vir o Gustavo Lima. Gustavo Lima, coitado, não pera. Vamos orar por ele. Se sabe se é inocente ou não sei da vida dele, mas vai ver o Gustavo. Eu tenho que ir. Uma vez na segunda igreja, pastor Paulo Lima, hoje está lá em Curitiba, soube de uma turma que foi na Mission Fest, todos crentes. Vamos lá dar uma passadinha, ver um movimento. Não precisa nem tomar chopp, vamos tomar Coca-Cola. Foram lá, gente, num culto lá de Santa Ceia. Tá irmão, foram na Mission Fest, questão de disciplina. Sim, não vem tudo, não. Mas eles ficaram, eles entenderam a disciplina, eles acataram, eles foram obedientes. Eles erraram, tudo está certo. Fomos mesmo, admitimos. Vamos manter a disciplina. Gente, se hoje o pastor colocar alguém em disciplina, esse pastor é diabo. Esse pastor não está com nada. Esse pastor, vou procurar outro. Ainda mais abertamente. Outrora, quem lembra desse tempo? Quando quem entrava em disciplina era exposto assim na Santa Ceia. Gente, já teve isso na igreja. Já teve isso. Mas, queridos, a Diná foi lá, juntou umas amigas, foi na Mission Fest, deu o Gustavo Lima. Aí quem estava lá? O Siquémzão. E o Siquém a viu. Pessoa que sai debaixo da cobertura
de Deus fica vulnerável, fica exposta, fica suscetível. Ela ficou vulnerável. Aí o Siquém foi, violentou mesmo. Deveria ser uma mulher bonita, a tal da Diná. Ele foi, se aproveitou e depois se namorou. Não quero casar com ela. Leia todo esse capítulo na casa de vocês. Aí vocês vão ver o transtorno que deu. A família de Jacó. Inclusive, ele teve que amaldiçoar 2 filhos dele, por causa de uma matança que eles fizeram, lá com o povo de Hamor, que era o pai do Siquém. Tá? Mandaram lá todos os homens de Hamor circuncidados para ficarem lá fracos. Aí chegaram junto dele, os filhos de Jacó, para vingar o estupro, a violência que a irmã sofreu. Então, queridos, o filho pródigo, o filho mais novo, ele chegou lá, naquele lugar, proveniente do seu erro, uma sequência de erros, e de repente, gente, ele teve uma atitude e caiu em si. Agora, se ele persistisse no erro, poderia comprometer-se e morrer de fome, porque até os porcos estavam comendo, porém ele não. Todo homem, queridos, é passível ao erro. Todos nós somos passíveis, sujeitos. E a vida compõe-se de erros e passivos. Como eu já falei, do erro nós podemos ter lições para não errarmos mais. Mas erros que podem proporcionar crescimento e edificação nas nossas vidas. É para isso que nós precisamos ter sabedoria. Porque nós precisamos vivermos lutando para acertar e não permanecer naquilo que está errado, naquilo que desagrada a Deus. Porque se nós não tivermos, queridos, essa motivação, eu estou quase encerrando. Se nós não tivermos essa motivação, queridos, nós estamos fora do contexto de reino de Deus. Nós estamos completamente fora do contexto de reino de Deus. Jesus falou assim, que o reino de Deus você não viria aqui e acolá, porque o reino de Deus está dentro de nós. O que é o reino de Deus? É Deus reinando nas nossas vidas. Mas como pode Deus estar reinando na minha vida se eu estou insistindo em fazer tudo errado? Aí, que tipo de Deus que está reinando na minha vida? Se eu não luto, se eu não me esforço para fazer a coisa certa, se eu não me esforço para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, se eu estou correndo atrás daquilo que é conveniente somente, porque eu quero viver pela minha própria sabedoria, pelo meu próprio entendimento, eu estou me estribando somente no meu próprio entendimento. Aí se o pastor fala alguma coisa, não, esse pastor não está com nada. Não, a esposa do pastor falou algo lá no WhatsApp que me agravou. Estou agravado.
estamos aqui numa conversa, amém? Quem está me entendendo? Amém. Nós estamos aqui numa conversa sincera, diante de Deus. E eu entendo que eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo vai colocando no meu coração. Tudo que eu anotei aqui, gente, está anotado, não falei nada dentro daquilo que eu anotei. Que é o Espírito Santo quem vai direcionando. A gente só abre a boca e o Espírito Santo vai falando. Queridos, eu gosto muito do pastor Silas Malafaia. Quem gosta do pastor Silas Malafaia? Eu gosto que ele te fala brabando, torrão. Eu já me diverti muito com o pastor Silas Malafaia também. Tinha um tempo que eu pegava e locava aquelas fitas ainda do videocassete. Gente, lá no tempo que o Lúcifer estava fazendo concurso para diabo, né? E colocava aquela fita VHS lá e assistia aquelas pregações do Silas Malafaia. Impactante, né? Eu estava conhecendo, né, as pregações dele e tal. E eu, sinceramente, eu admiro. Eu achei o nome de Deus para a nossa nação, uma voz profética para a nossa nação. Mas o pastor Silas vai acertar em tudo? Com certeza que não. Quem vai acertar em tudo? Se até aquele que acertou em tudo foi muito protestado. Foi o mais protestado, Jesus Cristo. Por quê? Não era só os homens lá apontando o dedo para ele, querendo que ele tropeçasse, querendo que ele transgredisse. Lá eram legiões, principados e potestades, querendo frustrar o propósito de Deus, a minha salvação e a tua salvação. Quem glorifica o Senhor Jesus? Imagine se Jesus tivesse cedido as provocações, tivesse descido do salto, né? Tivesse dito, como uma vez no início da minha conversão eu ouvi um cara querendo brigar com outro, e era crente, e o outro que não era crente falou assim: ué, mas você vai querer brigar comigo? Você não é crente? Eu sou crente, mas o meu braço não. Gente, quem tem essa mentalidade que está no nosso meio? Eu sou crente, meu coração é crente, mas a minha mão não. Queridos, e o pastor Silas, eu não sei por que cargas d'água ele está numa implicância com o Pablo Marçal. Alguém já acompanhou isso aqui? Está acompanhando isso? Mas todo dia olha nosso vídeo, irmãos, falando do Pablo Marçal. E eu não sei o que está acontecendo. Mas, queridos, sinceramente, isso está promovendo escândalo. Está escandalizando. Aí eu estava vendo um vídeo de um outro pastor, que ele estava chegando junto do pastor Silas. Pastor Silas, nós temos uma amizade de 40 anos, quero lhe falar uma coisa, como um amigo. Mude a conduta. Começou a aconselhar, a confrontar. Agora, quem acredita que o pastor Silas aceitou o conselho? Levanta a mão, quem acredita que ele aceitou? Quem acredita que ele não aceitou o conselho? Quem? Já fez um outro vídeo lá, gente, rascando-se do pastor. Gente, quem é o verdadeiro amigo? Quem é o verdadeiro amigo? É aquele que te confronta quando você está errando? Ou aquele que
coisa para vocês, eu queria que muita gente estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra. Muitos adivinharam e não vieram. Então eu vou guardar essa mensagem para uma outra, para a Santa Ceia do Dia das Crianças, o segundo domingo de outubro. Eu vou continuar essa mensagem. Prepare os ouvidos. Mas quem é o amigo de verdade? É aquele que te alerta no perigo? Ou é aquele que chega? É a tua vida, é a tua alegria, é a tua felicidade. Isso mesmo. Certa vez, um rapaz chamado Amnon, sabe por quem ele se apaixonou? Pela sua irmã, chamada Tamar. Mas se apaixonou. Interessante que ele perdeu o apetite. Ele começou a emagrecer. Aí de repente, um tal de Jonadab, primo dele, filho de Simeia, irmão de Davi. Davi tinha um irmão chamado Simeia. Mas boa sugestão para as mulheres que ainda querem ter filhos: Simeia. O filho de Simeia, chamado Jonadab, perguntou ao Amnon, seu primo: por que está emagrecendo? O que está acontecendo? Nem que conta, rapaz. É que estou namorado. Por quem? Por Tamar, minha irmã. Então ele estava amargo mesmo. Se apaixonou por Tamar. Aí, qual seria a palavra que Jonadab teria que dar a ele? Você está louco na cabeça? Fuja, cai fora, rapaz. Não conhece Absalão? Que é irmão dela, do mesmo pai, da mesma mãe? Porque Aminon, ele era filho de Davi, juntamente com Tamar, só que Aminon era filho de mãe diferente. Aminon e Absalão eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então era uma meia-irmã dele. Ao invés do Jonadab alertar que era um erro, ele foi e aconselhou assim: então, se você está apaixonado, vamos elaborar um projeto. Você vai se fingir de doente, certo? Deita na cama, se cobre, fala para Davi que você não está bem e que deseja que a Tamar venha ele dar comer na boca. E o Davi se condoeu, a Tamar foi, fez 2 bolos, bolo de fubá, cookie, uma coisa assim. Deu para ele, depois ele era agarrado. E ele era estupro. E depois a paixão virou aversão. Depois que ele estuprou ela, ele teve nojo. Porque quem estava incitando aquilo tudo era o próprio Satanás, o próprio diabo. Então, amados, como diz o ditado, né? Quem avisa, amigo é. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo Deus. Quem persiste no erro, aonde que nós estamos errando? Deus está perguntando para mim e para você. Onde nós precisamos mudar? O que nós devemos fazer?
Quais devem ser os nossos acertos daqui para frente? Será que é consertar com alguém? Será que é voltar ao primeiro amor? Será que é ser mais assíduo na igreja? Só lembrando que pecar é errar o alvo. E quando não peca, é difícil, né, queridos, não pecar. Mas se nós não temos veementemente para fazermos a coisa certa. Só finalizando, se coloque em pé. Jesus, em Mateus 5, ele abordou muitos temas. Muitos temas mesmo. Ele começa com as bem-aventuranças. Ele vai discorrendo. Ele fala sobre o sal da terra e luz do mundo. Ele fala sobre divórcio. Ele fala sobre julgamentos. Ele aborda muitos assuntos. Mas depois ele conclui dizendo assim: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Desta maneira, queridos, perfeito é ser maduro. E quem é maduro? É aquele que entendeu que precisa acertar. Aquele que busca sabedoria com força, para que esta sabedoria o direcione a fazer as coisas certas, a agir com a ética, com o bom senso, com o entendimento, com o conhecimento. Feche seus olhos na presença do Rei agora. Quantos precisa acertar a partir de hoje? Qual deve ser o nosso posicionamento? Senhor Deus, poder e glória, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, pedimos a tua intervenção, Pai. Senhor Deus, que conhece os corações, tu sabes, ó Deus, das nossas fraquezas, tu sabes, Senhor, das nossas limitações, tu sabes, ó Deus, das nossas vulnerabilidades. Precisamos de Ti, Senhor. Eu já não quero ser igual, mas eu quero crescer, Pai, na Tua presença. Eu não quero comprometer a minha vida, Senhor Deus, por falta de temor a Ti, e viver de maneira relapsa na vida. Eu preciso me comprometer mais e mais com a Tua verdade. Eu preciso de mensagens que me confrontem cada vez mais. Oxalá que o Senhor levante alguém que me diga: assim diz o Senhor, novamente. Porque muitas vezes, ó Deus, as pessoas estão correndo atrás disso, mas também estão deixando de ler a Tua palavra, estão deixando a sua vida de oração, estão deixando o seu quarto de intimidade com o Senhor, trocando muitas vezes, ó Deus, a Tua bênção por um prato de lentilhas, fazendo pouco caso, ó Deus, das Tuas grandes vitórias, daquilo que o Senhor já conquistou na cruz para nós. Ó Deus, que nós possamos ser uma igreja que está enfrentando dificuldades, ó Deus, grandes desafios, mas que nós possamos ser uma igreja que verdadeiramente prime pela pregação da Tua palavra, da Tua
tua verdade. Onde esta palavra venha, ó Deus, nos transformar em pessoas melhores, pessoas mais humanas, pessoas mais equilibradas, pessoas mais sensatas, pessoas mais amorosas, pessoas que não sejam irreconciliáveis, mas que sejam dadas, ó Deus, a reconciliação, aos bons relacionamentos, à humildade, sem absolutamente nada de religiosidade, de vanglória, de tudo aquilo, Senhor Deus, que não convém, que não condiz em nada com o teu coração. Ó Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação, que o Senhor venha nos abençoar com a sabedoria do alto nessa noite. Aquela sabedoria que é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Nós tomamos posse dessa sabedoria. Eu oro para que o Senhor venha abençoar esses teus servos que aqui estão com essa sabedoria, para que nós não sejamos mais crianças que necessitem de leitinho maternal, mas que estejam prontos para o alimento sólido e edificante da tua palavra. No nome de Jesus eu te peço, meu Deus. Amém e amém.